Bom dia, estamos começando mais um Café da Manhã com o ecocardiografista. Teremos 3 encontros matinais falando talvez de um dos assuntos mais palpitantes da nova ecocardiografia. Vamos conversar um pouco sobre a técnica do Speckle Tracking. Para quem não conhece ainda, a técnica do Speckle Tracking é uma ferramenta inovadora que busca estudar a deformação do músculo cardíaco. Mas veja, quando eu falo deformação, eu não falo deformação somente do ventrículo esquerdo ou do ventrículo direito. Eu também posso estudar a deformação do átrio direito e do átrio esquerdo. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre as bases dessa ferramenta, para que depois a gente possa compreender como essa avaliação é feita. Veja, quando nós avaliamos a função ventricular de maneira corriqueira, utilizando a técnica bidimensional, avaliação da fração de ejeção, avaliação do MAPS, todas as vezes que eu avalio a função do ventrículo esquerdo, nós sabemos que a gente pode deixar passar aquela disfunção subclínica, ou seja, aquela disfunção que já existe no ventrículo esquerdo, porém o paciente ainda é assintomático ou os exames de imagem não conseguiram identificar essa alteração. Então vamos imaginar que eu tenho um paciente portador do vírus da AIDS em uso de terapia antirretroviral ou um paciente portador de câncer que foi submetido à quimioterapia. É muito importante nós identificarmos se a terapia antirretroviral ou se a quimioterapia apresenta ou não algum dano à fibra miocárdica. Veja, quando nós falamos de estudo da deformação miocárdica, nós não estamos mais falando somente do ventrículo esquerdo ou direito como um todo. Agora, a gente consegue estudar a deformação de cada um dos segmentos do ventrículo em separado. Isso é muito importante porque, às vezes, eu preciso identificar alterações regionais e não somente uma alteração global. Então, a técnica do Speckle Tracking visa principalmente no contexto da quimioterapia ou da terapia antirretroviral a identificação da disfunção ventricular subclínica. Agora vamos lá, vamos devagar. Quando Francisco Torrente Guaspi começou a estudar a anatomia e fisiologia das fibras do coração, ele identificou, ao divulsionar o coração, que o coração, na verdade, ele era uma banda muscular única. Uma banda que, de um lado, estava o anel pulmonar e, do outro lado, o anel aórtico. E ele observou com essa banda aberta que existia disposição de fibras diferenciadas, algumas fibras longitudinais, outras fibras mais oblíquas e outras fibras com componente mais circunferencial. Então, se observou já naquele momento que o ventrículo esquerdo, principalmente, ele não apresentava bandas únicas. E aí se conseguiu identificar dentro do ventrículo esquerdo uma diferenciação de bandas. As bandas musculares do ventrículo esquerdo, elas são conhecidas como a banda basal, a banda ascendente e a banda descendente. Cada uma dessas bandas tem uma função na mecânica contrátil. Vamos imaginar, quando a válvula mitral abre e o sangue é direcionado para dentro do ventrículo esquerdo, esse sangue agora, quando adentra o ventrículo esquerdo, a válvula mitral se fecha. Nesse momento, a cavidade ventricular esquerda está lotada de sangue, porém sem pressão. Há uma necessidade que gere pressão dentro dessa cavidade ventricular esquerda cheia, para que ela possa ultrapassar as pressões da aorta e agora o sangue ser ejetado através da aorta. A banda basal, a conhecida banda basal, é a banda responsável pelo aumento da pressão dentro do ventrículo esquerdo, buscando depois a ejeção. Então, a banda basal é a banda responsável pela fase de contração isovolumétrica,
a fase de contração isovolumétrica é a fase onde você gera a pressão sem variar volume, uma vez que a válvula mitral e a válvula aórtica estão fechadas. Logo depois, quando as pressões dentro do ventrículo esquerdo ultrapassam a pressão da aorta, a banda basal relaxa e uma outra banda contrai. Essa banda agora contrai e ela é responsável pela fase de ejeção. E depois, no início da diástole, uma outra banda agora é responsável por tracionar o anel mitral, favorecendo o enchimento diastólico. Então, as três bandas musculares que são importantes nessa mecânica é a banda basal, a banda descendente e a banda ascendente. Cada momento do ciclo, nós temos a responsabilidade de uma banda muscular. Então vejam, até mesmo na parte da diástole, nós sabemos que não existe diástole sem consumo de ATP, uma vez que durante a fase diastólica de enchimento do ventrículo, eu tenho uma banda contraindo para puxar o anel mitral, favorecendo essa sucção de sangue para dentro do ventrículo. Ok isso? Então, eu preciso tentar entender essa mecânica contrátil. Agora veja, quando eu identifico a fibra miocárdica e eu começo a ter o interesse de estudar essa banda, eu preciso entender que a fibra miocárdica ela tem uma deformação em 3 sentidos diferentes. Um sentido conhecido como longitudinal, um sentido conhecido como circunferencial e o sentido radial. Então vejam, o que é o componente longitudinal? Vamos imaginar que eu tenho um ventrículo esquerdo e você está olhando para a parede septal anterior. Quando você olha para essa parede, obviamente eu estou vendo a parte em contato com o sangue, que é o endocárdio, o miocárdio e o epicárdio. Mas veja, quando eu olho anatomicamente e estruturalmente o endocárdio, eu visualizo que nessa região endocárdica, 77% das fibras localizadas nessa região, elas têm uma apresentação longitudinal. Por que isso é importante? Porque, veja, nós sabemos que quando um paciente apresenta doença isquêmica, a isquemia inicia na região subendocárdica. Por que isso? Porque quando o ventrículo faz uma força contrátil, essa força contrátil acaba esmagando aquela região que está em contato com o sangue. Então, o primeiro que sofre é o endocárdio. Então, veja, a partir do momento que eu sei que a primeira região da parede que sofre é o endocárdio, a avaliação da deformação dessas fibras que estão em sentido longitudinal serão muito importantes para identificar a doença isquêmica. Então, veja, se eu tenho um paciente com dor precordial e você analisa a deformação longitudinal de uma parede e a deformação longitudinal está baixa, isso sugere para você a presença de isquemia, uma vez que 77% das fibras localizadas no subendocárdio apresentam uma apresentação longitudinal. Ok isso? Outra coisa, então, quando eu olho para a doença isquêmica, automaticamente eu vou pensar na deformação desse sentido longitudinal. E como é que eu vou entender a deformação longitudinal? Vamos imaginar que você tem o seu apical 4 câmaras na tela. Vamos colocar agora 2 pontos na parede septal. Então eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui. Veja, nós sabemos que quando o ventrículo ejeta, seu volume interno cai. Então, na verdade, quando eu tenho uma sístole ventricular, o meu anel mitral ele se desloca para cima. Quando eu tenho um enchimento, ele se desloca para baixo. Então, durante a sístole, o anel mitral vai se deslocar para cima, como se fosse uma gangorra. Uma sanfona. A sanfona fazendo isso aqui, ó. Ok? Então, veja, eu tinha 2 pontos, um em cima e um embaixo no septo anterior. Quando eu tenho sístole, a distância entre esses pontos, vamos supor que era de 1, ela agora diminui. Então, a deformação longitudinal, que é essa deformação vertical,
vista pelo apical 4 câmaras, ela tem um valor negativo. Por quê? No repouso, eu tinha uma distância x e quando o ventrículo ejeta, essa distância diminui. Então, como a distância inicial, que eu vou chamar de distância zero, era x, e a distância final, que eu vou chamar de distância 1, é menor, eu vou dizer que a deformação longitudinal fisiológica tem que ser negativa. Eu tenho que diminuir a distância entre os pontos numa deformação longitudinal normal. Vamos agora conversar sobre uma outra deformação, que é a deformação circunferencial. Vamos imaginar, eu tenho uma circunferência interna do ventrículo. Quando o ventrículo enche, a minha circunferência interna aumenta. Quando o meu ventrículo ejeta, ao final da sístole, a minha circunferência interna diminui. Então, veja, da mesma maneira, no começo, eu tinha uma circunferência maior do que ao final da sístole, que agora o ventrículo ejetou, a cavidade está menor. Então, também, a deformação circunferencial, em condições fisiológicas, também se apresenta com valores negativos, uma vez que a circunferência no início, a chamada circunferência zero, é maior do que a circunferência do ventrículo esquerdo ao final da sístole. Então, tanto a deformação em sentido longitudinal, que é obtido através dos cortes apicais, 4, 2 e 3 câmaras, assim como a circunferencial, que é obtido através dos cortes de eixo curto. Lembrem, a deformação longitudinal ela é obtida através de cortes apicais, apical 4, 3 e 2. Já a deformação circunferencial e também a deformação radial, que eu vou conversar sobre ela agora, são obtidas através de cortes de eixo curto. Ok isso? Então agora vamos conhecer um pouquinho sobre a deformação radial. Vamos pegar uma parede e ela tem, por exemplo, 10 milímetros de espessura. Quando o ventrículo contrai, a parede engrossa, ok? Então, quando eu ejeto, o ventrículo engrossa a sua parede, ele espessa a sua parede. Nós sabemos que um espessamento de mais de 30% de um segmento significa que ela é normocinética, ok? Todas as vezes que um segmento do ventrículo espessa mais do que 30% na sístole, esse segmento é chamado normocinético. Então, reparem, ele tinha um comprimento X no repouso e quando ele contraiu, ele espessou. Observem que ao final ele aumentou ao invés de diminuir, como acontece no longitudinal e no circunferencial. Por isso que a deformação radial é a única que se apresenta positiva, ok? Então, a deformação longitudinal obtida por cortes apicais são negativas. A deformação circunferencial obtidas por eixo curto, por corte de eixo curto, também é negativa. E a única deformação que se apresenta com valores positivos é a deformação radial, que também será obtido através de cortes de eixo curto. Agora vamos tentar entender também como se comporta essa deformação vista nos segmentos basais, médios e apicais. Então vamos pegar um apical 4 câmaras e vamos identificar no septo inferior a região basal, média e apical desse septo. Quando eu olho para a deformação longitudinal, eu observo que lá na ponta, nos segmentos apicais dessa parede, eu identifico valores de deformação longitudinal mais negativos do que o basal. Então, veja, cuidado com isso, porque, por exemplo, quando eu encontro menos 22 no basal e encontro menos 28 no apical, reparem que a deformação não aumentou, ela diminuiu, porque o valor é negativo. Então, a deformação longitudinal, ela decresce em direção à ponta. Veja, se você quiser, pode tirar o sinal negativo e aí você pode dizer a deformação longitudinal, ela cresce em direção à ponta. Mas se você utilizar o conceito de que a deformação longitudinal é negativa, você tem que dizer
que as taxas de deformação longitudinal maiores são as que estão na base, porque ela está menos negativa do que a ponta. Para ficar mais fácil, vamos entender o seguinte: vamos tentar raciocinar a deformação longitudinal sem o menos. Então, era 22 embaixo, foi para 24 no médio e foi para 27 no apical. Beleza, está se comportando normal. Segmentos basais diferentes dos médios e dos apicais. Não utilizando o sinal menos, usando apenas o valor, ela cresce em direção à ponta. Mas, se eu quiser manter o pensamento correto, eu tenho que lembrar que quanto mais negativo, menor. Então, a deformação longitudinal ela vai decrescer em direção à ponta. Vamos agora pensar na deformação circunferencial. Da mesma maneira que acontece o comportamento do longitudinal, também vai acontecer um comportamento do circunferencial. Da mesma maneira, as regiões de eixo curto da ponta vão apresentar taxas de circunferencial mais negativas, em comparação com os segmentos a nível da válvula mitral e papilar. Agora veja, quando eu penso no componente radial, aí o pensamento diferente. Veja, nós sabemos que a deformação radial ela é positiva, não é isso? É a única deformação positiva. E aí, quando eu olho para os segmentos basais, médios e apicais, a gente observa que as regiões que apresentam a maior taxa radial são os segmentos basais. Então, aquele corte de eixo curto a nível da válvula mitral é o que vai apresentar as maiores taxas de deformação radial. Ela cresce da ponta para a base, ok? Lembrando que elas são de valores positivos. Outra coisa importante, quando eu estou estudando a mecânica do coração, eu tenho que entender que eu não tenho somente deformação longitudinal, deformação circunferencial e deformação radial. Existe também o que nós chamamos em mecânica cardíaca de rotação. Então, nós sabemos que quando o ventrículo contrai, ele torce, como se fosse torcer uma toalha. O segmento basal do ventrículo, ele tem um giro, uma rotação horária. E o segmento apical, ele tem uma rotação anti-horária. Esse é o comportamento fisiológico do ventrículo esquerdo. Durante a fase de ejeção, a base roda horária e a ponta roda anti-horário. Lembrando que essa rotação de base e anti-rotação da ponta serão obtidos também através de cortes de eixo curto, os mesmos cortes que você utilizou para obter a deformação radial e a deformação circunferencial. Então, isso faz parte e é obrigatório na avaliação do estudo da deformação do coração. Então, com o corte de eixo curto a nível da válvula mitral, eu vou avaliar a rotação basal, que é uma rotação horária. E a nível do transverso, a nível da ponta, eu vou estudar a antirrotação dos segmentos apicais. Veja, quando eu faço a rotação da base e a antirrotação da ponta, elas podem ser apresentadas numa apresentação gráfica. E há um consenso mundial de colocar a curva de rotação da base abaixo da linha de base e a curva da antirrotação da ponta acima da linha de base. Então, quando eu olho, fiz a rotação basal, fiz a rotação apical e eu boto isso num gráfico, vai aparecer a rotação da base negativa, abaixo da linha de base, e a rotação apical positiva, acima da linha de base. E aí começa a coisa a ficar mais interessante. Quando eu tenho o cálculo da rotação da base e o cálculo da antirrotação da ponta, agora eu posso calcular uma outra variável chamada twist. Então, o que é o twist? O twist ele é obtido através de uma fórmula matemática. Eu vou pegar a rotação da ponta e vou subtrair da rotação da base. Mas olha que engraçado. Quando eu falo rotação da ponta menos a rotação da base, lembra que a rotação da base ela está negativa, ela está abaixo da linha zero.
Então, quando eu subtraio de algo negativo, é como se eu somasse. Então, o twist é rotação apical menos rotação basal. Como a rotação basal é negativa, menos menos dá mais. Então, o twist é a rotação da ponta somado com a rotação da base. Mas lembrem que a fórmula é rotação da ponta menos rotação da base. Como a rotação da base é negativa, eu acabo somando as duas. Então, quando eu olho na apresentação gráfica, principalmente nos belos gráficos criados pelas plataformas dos equipamentos da GE, que identificam com muita beleza as curvas de twist, eu vou identificar para baixo a rotação basal, para cima a rotação apical, e como eu somei as duas, entre aspas, o meu twist vai aparecer também positivo. Veja, quando eu tenho um twist, o twist ele já me dá uma informação da mecânica do ventrículo muito mais acurado do que somente utilizar longitudinal, circunferencial ou radial. Mas preste atenção, eu também não posso parar no twist. Porque vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você tem uma toalha de banho e eu vou torcer essa toalha de banho. Reparem, eu tenho que ter várias torcidas para que eu possa torcer essa toalha de banho, porque ela é comprida. Se eu pegar uma toalha de banho, uma toalha de rosto, desculpe, ela é bem menorzinha. Então, eu tenho que torcer menos para que eu possa ter uma eficiência melhor. Por isso que nós não podemos parar de estudar a mecânica do coração utilizando apenas o twist. Então, agora eu vou calcular a chamada torção, que é a variável mecânica de maior importância para avaliar a eficiência do coração. E como é que eu vou calcular isso? Simples. Você vai pegar o seu apical 4 câmaras e vai medir a distância que vai do anel até o segmento apical, até a ponta do coração. E eu vou pegar o twist que você calculou, que é a rotação da ponta menos a rotação da base, e eu vou dividir por esse comprimento do ventrículo esquerdo. Reparem, aqueles pacientes que têm um ventrículo muito comprido verticalmente, eles vão ter uma torção menor. Aqueles ventrículos que têm um ventrículo mais curto do ponto de vista vertical, um menor comprimento, ele vai ter uma torção melhor, porque o comprimento do ventrículo esquerdo, longitudinal, ele está no denominador. Quanto maior, menor a torção. Então, veja, é por isso que a gente costuma dizer que um ventrículo esquerdo com comprimento vertical menor tem uma maior chance de ter uma torção mais eficiente, porque é como se fosse a nossa toalha de rosto, em comparação com uma toalha de banho. Então, aquele ventrículo muito comprido do ponto de vista vertical, longitudinal, ele pode apresentar taxas de torção mais baixas. Isso não significa que ele é doente. Ele apenas precisa torcer mais para ter uma eficiência melhor. Então, reparem que o estudo da deformação miocárdica busca isso. Avaliar através dos cortes apicais a deformação longitudinal, que é importante na doença coronária, uma vez que 77% das fibras subendocárdicas estão com apresentação longitudinal, e através dos cortes de eixo curto, da mitral, do papilar e da ponta, nós vamos obter as deformações em sentido circunferencial e radial, e também obtendo através do eixo curto da válvula mitral e eixo curto da ponta, nós vamos obter a rotação da base e a antirrotação da ponta. Com essas duas variáveis, eu calculo o twist. E aí nunca parar no twist. Twist dividido pelo comprimento longitudinal do ventrículo esquerdo, obtido através do corte apical, eu agora tenho a torção ventricular. Então, reparem como a técnica do Speckle Track é uma técnica espetacular para avaliar a eficiência mecânica do coração, não somente avaliando fibras em sentido longitudinal, fibras posicionadas mais circunferencialmente e também fibras radiais. E eu também consigo identificar o comportamento rotacional dos segmentos basais e apicais do ventrículo esquerdo, buscando o cálculo do twist e da torção. Então vejam, amanhã nós vamos conversar um pouquinho sobre os valores de normalidade da deformação longitudinal,
deformação circunferencial, deformação radial, rotação basal, rotação da ponta, twist e torção aplicados ao ventrículo esquerdo. Depois que nós apresentarmos os valores normais, nós vamos começar a entender o papel da técnica do speckle tracking em algumas patologias, principalmente doenças valvares. A IM e a AO são muito importantes à deformação. A estenose aórtica hoje, ela obrigatoriamente deve ser estudada com a deformação. Também vamos trabalhar a doença hipertensiva e a doença coronária, que é o grande papel. Vamos conversar sobre o papel da técnica do speckle tracking no acompanhamento dos pacientes oncológicos que fazem uso de quimioterapia. Hoje isso é indicado por diretriz. E depois vamos bater um papo sobre o uso da técnica do speckle tracking também em algumas cardiopatias congênitas. E no final vamos apresentar as evidências científicas aonde eu realmente posso utilizar essa ferramenta, onde ela é bem validada na avaliação do coração. Lembrando sempre que vamos apresentar como estudo a deformação do ato esquerdo, ato direito, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. E queria lembrar vocês que em março, do dia 5 a 7 de março, nós temos o próximo curso de speckle tracking na cidade do Rio de Janeiro. Quem tiver interesse, é só entrar em contato com os nossos canais de atendimento. Um grande abraço, mais uma vez obrigado pela sua presença e amanhã a gente continua esse tema palpitante que é a técnica do speckle tracking. Um grande abraço e uma boa semana a todos.